welcome again to another lesson. How you doing? I hope you're doing very well. I'm super excited because today we are going to talk about pronunciation. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Seguindo o plano de estudos de vocês? Eu espero que sim. Muito bem, queridos. Meus amigos, minhas amigas, vocês estão aqui porque vocês estão na fase vocálica, como vocês já sabem. Meus parabéns, porque vocês estão chegando a mais um final de um módulo. Que coisa boa! Congratulations! That's amazing! Você tem aproveitado para treinar tudo que você já sabe? Me conta, como é que andam as coisas? Você sabe que aqui você pode utilizar aqui embaixo a nossa caixinha de comentários para poder falar comigo. Todas as vezes que você comentar, eu venho aqui embaixo e eu converso com você. Bom, você sabe também que aqui no nosso módulo nós temos as nossas Convos. Eu chamo de Convos, que são as nossas conversations, ou seja, os nossos aulões tira-dúvidas que acontece uma vez por mês. Então, ao final de todo o curso, nós temos 12 aulões tira-dúvidas. Você não pode perder ao vivo, ok? Mas vamos embora lá. Nossa fase vocálica de hoje, no lado B, eu venho mostrar para você coisas importantes referentes à pronúncia. A gente começou a caminhar vendo aquela coisinha mais simples do alfabeto. Fica tranquilo, porque nós vamos estudar cada letra daquele alfabeto, mas eu quero te mostrar a partir de agora como é que a gente vai estudar a pronúncia. Eu sou chata em falar isso e eu quero continuar confirmando. A gente estuda a pronúncia porque a gente quer entender melhor, porque a gente quer entender como nativo e não falar como nativo, tá? Mas quem quiser ter o sotaque mais britânico, mais americano, mais voltado para o inglês da África do Sul, pode trabalhar isso individualmente com tanto de material que tem pela internet. Mas o nosso objetivo aqui não é fazer você falar como um nativo, é fazer você ouvir como um nativo. E por isso a pronúncia é tão importante, porque vai melhorar muito o seu listening e você vai conseguir compreender melhor. E outra coisa que a pronúncia nos ajuda também é que você fica cada vez mais claro e mais clara, ok? Então, vamos embora, vem pra cá. Ó, hoje eu quero te mostrar pontos importantes relacionados à pronúncia. Então, 2 pontos que a gente precisa saber. Uso do dicionário. Eu não sei se você tem amizade com o dicionário, vamos falar assim, eu não sei se você tem amizade com o dicionário, eu não sei se você costuma utilizar o dicionário, se não, é importante que você o faça a partir de hoje, tá? Mas você não precisa necessariamente ter um dicionário físico, um dicionário da Oxford, ou esses dicionários físicos grandões. Você pode hoje, graças à tecnologia, maravilha, você pode utilizar aplicativos. Hoje eu vou te dar uma dica de aplicativo, uma dica de site, tá? Onde você vai achar dicionários para que você possa começar a desenvolver a sua pronúncia. Bom, dica de aplicativo, tem milhares, tá? Eu vou dar uma dica de aplicativo que é o aplicativo dicionário. Então Dictionary é o aplicativo. Esse aplicativo é bem legal, por quê? Porque ele vai te dar... pronto, a letra. Ele vai te dar uma palavra nova, fora que você vai aumentar muito o seu vocabulário, porque ele vem como alerta. Todos os dias ele lança uma palavra nova. E vai te ajudar bastante. O que é importante? Que para além do dicionário, você comece a se acostumar com dicionários monolíngues. Ou seja, aquele dicionário em que você vê a palavra que você está buscando em inglês e você vê a definição também em inglês. Calma, meu Deus, tô falando você. Calma, consegue. É só uma questão da gente se acostumar, tá? E o site eu quero te dar o site da Cambridge. Então você vai no site da Cambridge, é um dos meus favoritos, talvez o mais. Cambridge, você pode colocar assim no Google, ó, Cambridge Online, que ele já vai abrir o dicionário para você, tá? Bom, por que o dicionário é tão importante, principalmente esses dois, tanto o aplicativo quanto o site da Cambridge, eles têm a mesma pegada, digamos assim. Porque lá você vai ver qual é a definição, o conceito daquela palavra que você está procurando, mas para além disso, você vai ouvir também. Vai ver a palavra em frases, em sentenças. Não é simplesmente aprender a palavra por aprender. Lembrando que a gente sempre fala que o inglês eu adoro dizer isso, porque o inglês é uma língua de contexto. Às vezes uma palavra quer dizer várias coisas a depender do contexto em que ela estiver aplicada. Então é extremamente importante que você utilize sentenças, que você veja e aprenda palavras dentro de frases. Ok?
Very good. Então, dois sites, um site e um aplicativo, duas ferramentas aí para que você comece a utilizar o dicionário a partir de agora. Outra coisa que é importante eu te dizer é o seguinte, e o que é o fonema? Isso porque nós vamos estudar a fonética. E a fonética tem um peso muito grande porque a gente precisa aprender a entender melhor. Mas para aprender a entender melhor e para soar mais claro, eu preciso entender o que é essa fonética. O fonema é a menor unidade sonora de uma língua. Então, a partir de conhecendo os determinados fonemas, os diferentes fonemas, eu consigo identificá-los muito facilmente dentro de uma palavra quando a pessoa estiver dizendo. Põe isso na cabeça, daqui a pouco eu te mostro 44 fonemas da língua inglesa, ok? Aguenta aí. Bom, outra coisa que é importante a gente dizer é que quando a gente fala de pronúncia, nós estamos falando do lado físico da língua. Como assim, Teacher Lauren? Então, pronúncia é alguma coisa que está dentro da minha cabeça? Também, mas ela é muito mais alguma coisa que está voltada à sua parte física. A pronúncia é a parte física da língua inglesa. Não só da língua inglesa, né? De todas as línguas. Então, nela a gente vai precisar utilizar o nosso corpo, a nossa respiração, os nossos músculos, as nossas cordas vocais. A partir da utilização de todos esses pequenos elementos, a gente começa a trabalhar a pronúncia. Outra coisa que é importante dizer é o seguinte, ó, os sons, eles são produzidos no nosso trato vocal. A partir do momento em que eu utilizo esse trato vocal, que vai contribuir para a produção de som, eu consigo formar um som. Então, por exemplo, os pulmões, a laringe, a cavidade oral como boca, língua, mandíbula, lábios, tá? Tudo isso está relacionado com a pronúncia. O que a Teacher Lauren está querendo dizer aqui, meninos e meninas? É que para pronunciar melhor, nós vamos precisar fazer exercícios. Sim, quando você está querendo se exercitar, certo? E você está querendo ter um corpo malhado, saradão, o que você faz? Você vai para academia num dia e no outro dia você já está saradão? Não, porque os seus músculos não estão acostumados com aquele exercício. A gente precisa acostumar os nossos músculos, certo? Beleza. Então, a gente vai pegar essa mesma analogia e vai trazer para cá, para quando a gente estiver falando de pronúncia, para quando nós estivermos falando de produção de som. Inglês e português são línguas que têm sons diferentes. E tem alguns sons em inglês que não existem no português. E um grande erro do estudante é ficar buscando uma associação de som. Esse som parece com um som em português, então eu vou dizer assim. É muito mais sábio da sua parte se você aprender o som do jeito que ele é feito, treinar, treinar e treinar, e você conseguir soar, né, da forma correta, pronunciar da forma correta. É importante a gente deixar claro o seguinte: pronúncia está voltada para a repetição. Então, às vezes, você sabe que a Teacher Lauren é super honesta com vocês. Talvez não seja tão legal estudar a pronúncia, mas os resultados, quando você começa a perceber, são maravilhosos. Por quê? Porque a pronúncia está ligada, a chave que abre a porta da pronúncia é a repetição. Repetição, repetição, repetição e repetição. Então, eu vou trazer exercícios durante o nosso processo para que você comece a trabalhar. Mas, lembra que eu te falei de alongamento? Quando você vai para a academia, antes de começar a malhar, você faz um alongamento, um aquecimento. Aqui a gente vai fazer também. É importante que você mantenha, como eu já havia dito, quando a gente fala em inglês algumas coisas, tem sons que são produzidos em inglês que não existem em português. E por isso, eu preciso manter os músculos, da minha boquinha relaxados. Então, porque eu vou mexer com vários músculos aqui, que estão aqui, paradões, lerdos. Por quê? Porque eu não uso em português. E aí, quando eu vou usar em inglês, eles dizem, como assim? Os músculos, como assim? Então, a gente precisa relaxar esses músculos. Uma dica bacana que eu sempre dou é que você faça caretas. Ai, Teacher Lauren, que mico. Vou fazer pra você. Tô pagando meu mico aqui, espero que você pague o seu mico aí. Então, sempre antes da nossa aula de pronúncia, uma dica bacana é que você, vá mexendo os lábios. Vá mexendo, mexendo, soltando os lábios, língua.
soltando a língua. Outra coisa que você pode fazer, ó. Faz umas 10 vezes exercício com linguinha. Ai, que mico! Mas é importante para que você vá acostumando os músculos da sua boca para o que você vai pronunciar, tá? Então, assim, 5 minutinhos antes da nossa fase vocálica, você já sabe que é aqui no lado B que você vai ter essa aula mais de esforço. Você, ó, começa a fazer suas maluquices aí. Cospe todo mundo, faz sua bagunça aí, mas comece a treinar. É importante que tudo isso aqui, ó, esteja bem. Você pode mexer aqui, ó, os músculos do rosto e soltando para quê? Para que você fique pronta para começar a pronunciar. Pode parecer engraçado, pode parecer meio doido até, mas não leva isso no sentido de desacreditar, não. Acredita no processo, tá? Nós estamos aprendendo um novo processo de aprender a língua, então é importante que todo detalhe você leve a vera, como diz o povo. Leva a vera, tá? Então, beleza, toda essa cavidade bucal, a parte da cavidade oral, boca, língua, mandíbula, ó, barreco, todas as caretas possíveis que possam mexer língua, lábios e boca, é importante que você comece a fazer. Eu posso até, antes de nossa aula, apresentar, né, alguns segundinhos, antes de cada aula do lado B, apresentar algumas caretinhas para vocês, tá? Beleza. Então, caminhando, vimos já que a pronúncia trata-se da parte física da língua, que eu vou precisar trabalhar essa parte física, que não é apenas ouvir e tentar imitar. O meu físico tem que estar preparado para pronunciar daquele jeito. Eu quero te mostrar alguns símbolos. Calma que nós ainda vamos para aulas de simbologia e tudo mais. Lembra dos dicionários que eu comentei para você? Lá no site da Cambridge, quando você for olhar a palavra vai estar assim. Uma coisa importante sobre a pronúncia é dizer o seguinte, ó. Eu não posso, é humanamente impossível que eu conheça o som de uma palavra sem nunca ter visto essa palavra em inglês. Sem nunca ter escutado essa palavra em inglês. Não tem como. Ou seja, existem duas formas para que eu consiga pronunciar corretamente alguma coisa em inglês. Ou eu já ouvi essa palavra antes e essa palavra me é familiar, então eu pronuncio de forma correta, ou eu já li esta palavra desse jeito como vocês estão vendo aqui. Tá? Ai, meu Deus! Isso é a transcrição fonética, chama-se transcrição fonética de uma palavra. É extremamente importante que a gente conheça a forma como ela vem apresentada. E hoje a gente vai ver alguns sons. Fique tranquilo que a gente vai aumentando e a gente vai aprendendo a fazer essas transcrições fonéticas de forma cada vez mais eficaz, ok? Então eu trouxe a palavra aqui, essa palavra é student. Student. Você, student. Eu, student também. Que além de professora, também sou estudante. Então veja, olha como essa palavra se apresenta. Olha como tem uns símbolos diferentes, olha como tem uns símbolos diferentes. Vê que ela tá vindo entre duas barras. Pronto. Eita, quase não sai. Duas barras laterais. Tá vendo que tá vindo entre duas barras laterais? Tem uma palavra, a gente consegue perceber que tem N, tem T, tem algumas coisas que a gente consegue reconhecer, mas tem outras que tem símbolos meio diferentes. Isso porque em inglês eu não tenho os acentos circunflexos e agudos, por exemplo, o trema, o C cedilha, que nos ajudam cá, brasileiros, a olhar a palavra e a tentar pronunciá-la, e muitas vezes a gente consegue, porque ninguém precisa, não necessariamente, se você souber o som, você não precisa que alguém tenha dito para você vovô, vovó. Na hora que você soube que o circunflexo fecha e o agudo abre, você diz vovó, vovô. Em inglês a gente não tem isso para nos ajudar. Então, duas formas, ou eu preciso ter escutado essa palavra antes, ou eu preciso ler essa palavra antes. E lá no site da Cambridge, toda palavra que você for procurar, ela vai vir assim também, tá? Então, do lado você pode clicar e ouvir o som dessa palavra. Então, vem assim, pra quê? Para que você possa saber como é a transcrição fonética, ou seja, no dicionário que não tem som, é assim que você vai ler, beleza? Vambora! E aí, então, Teacher Laura, me explica, o que é que são esses símbolos diferentes? Bom, os dois pontos, eles vão significar prolongamento, prolongar.
quando você prolongar o som. Então, quando eu vou fazer um som longo, então é student, 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 ok? Então tem esses dois pontos aí para mostrar que eu joguei um pouquinho e prolonguei um pouquinho esse som do U, student, ok? Bom, então outra coisa que é importante a gente perceber são essas barras aqui, ó. Essas barrinhas aqui laterais deitadinhas, em diagonal, tá? Toda a transcrição fonética ela vai vir dentro dessas barras. Então você já sabe identificar o som, ele vai ser representado e não é a forma como é escrito, é o som, a forma como você pronuncia, vai vir representado dentro dessas barras. Os dois pontos é o som longo. O que é essa aspas aqui? Não é só uma. Essa aspas quer dizer o som forte. Vou colocar assim, som forte. Ou seja, é ela que está dizendo que a palavra student é a força está no início. Então, a palavra mais forte, o som mais forte está no início, que é o que a gente chama de inglês de word stress. Então, a força do som está no início. Student, 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 student. Então, se a gente fosse olhar aí a sílaba tônica, a sílaba que tem mais força, student. Beleza? Então, pronto. Reconhecemos aqui 3 símbolos. 2 pontos, as barras e a aspa. O que elas querem dizer, tá? Você vai ver que vai ficando cada vez melhor de entender e de digerir o assunto. Bom, aí a gente passa pro International Phonetic Alphabet, o IPA, o famoso IPA, que é o alfabeto internacional. Esse alfabeto internacional, ele representa os sons, não é a forma como é escrita. Ele representa os sons da língua inglesa e nos ajudam a pronunciar corretamente as palavras. Importante, eu coloquei aqui, ele não representa as letras do alfabeto normal. Ele representa as letras do som. Beleza? Tasca-lhe o olho aí. Bom, a gente vai pensar o seguinte. Esse phonetic chart, tá? Esse alfabeto fonético, ele vai vir, você vai ver muitas vezes na internet, como se tivesse dentro de uma tabela periódica. Tanto que eu brinco com os meus alunos que essa é a nossa tabela periódica dos sons e não dos elementos químicos. Tá vendo? Não parece uma grande tabela periódica? Aqui dentro tem 2 coisas muito importantes para a gente perceber. A primeira é que existem a parte das vogais e a outra é que existem a parte das consoantes. Beleza? Parte de vogais e parte de consoantes. É isso que a gente tem. Outra coisa que eu preciso que você preste atenção é o seguinte, é que a parte das consoantes, elas são divididas em monotongos e ditongos. Significa dizer a força, o som da vogal sozinha e o som da vogal com uma outra vogal, que são os ditongos. E as consoantes, elas são divididas, olha lá, ó, em voiced e unvoiced. Ou seja, consoantes conhecidas como voiced são consoantes que vão, ó, se você colocar a sua mão aqui, na hora que você for falar essa consoante, ela vai vibrar. Dog, dog, go, go, go. Você vai sentir uma vibração aqui, ó. Video, video, now, now. Você sente uma vibração nas suas cordas vocais. Elas são conhecidas como voiced. E nessa tabela aqui, percebe? Elas estão com essas cores mais fortes, ok? Tá vendo? Hoje é só reconhecimento. Fica tranquilo que a gente vai ter a nossa aula para conhecer cada um deles e a gente vai fazer isso de forma separada. Ó, tá vendo? Todos esses que estão aqui em preto são as voiced consonants. E quem são as unvoiced consonants? São, por exemplo, T. Ó. S. K. K. Sh. Ó. São todas essas aqui, ó,
que estão em cinza, ok? Recapitulando, o nosso IPA é a nossa tabela de sons, tabela periódica de sons. Nele estão representados 44 fonemas da língua inglesa. Os sons e não a forma como a gente escreve no alfabeto, é a forma como a gente pronuncia. Ele é dividido em vogais e consoantes. As vogais divididas em monotongos e ditongos. E as consoantes divididas em voiced e unvoiced. Até aí tá todo mundo vivo? Maravilha! O que é que eu preciso saber mais sobre esse IPA até agora, Teacher Lori? É o seguinte, ele é organizado, perceba como ele está organizado. Você percebe que a organização dele tá como se você tivesse sons casados próximos um do outro? O que eu gosto de brincar com os meus alunos é o seguinte, ó, você vai me ver desenhando uma coisa aqui agora, ó. Isso que eu tô desenhando para você é a sua boca, tá? Pensa no seguinte, aqui, ó, são os seus dentes. Então, significa que você tá assim, ó, de perfil. Aqui são seus dentes, tá? E aqui a parte da garganta. A parte mais do fundo, ok? Very good. Então, é como se você tivesse assim, ó, tá? Essa parte dos dentes e essa parte da garganta. Deixa eu falar, por que você tá me dizendo isso? Lembra que eu te falei que para estudar pronúncia, para falar sobre pronúncia, a gente tem que lembrar e colocar a nossa mente no lugar de pensar na coisa física? Então, os dentes, a língua, a garganta, o céu da boca, os lábios, tudo isso vai ter uma relevância muito, muito grande quando a gente estiver falando de pronúncia. Eu vou parar por aqui, nossa aula de hoje acaba aqui, tá? Ó, não tem mais nada, é exatamente isso. Fica tranquila, fica tranquilo que nas próximas aulas nós vamos adentrar nesse assunto. Aqui só foi uma pincelada. Você tem para você aqui esse material que você pode fazer o download, você pode baixar. Aqui eu vou deixar essa pincelada para vocês e nas próximas aulas o que nós vamos fazer? Nas próximas aulas nós vamos conhecer som por som, exemplos de sons, como a gente vai formar esse som na nossa boca, tudo que você tem direito. Beleza? Então já baixa esse material aqui, já dá uma olhada, já vai reconhecendo e na aula que vem a gente se vê. Fui! Bye, bye!